Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. O chamado de Deus para mim e para você nessa manhã é para que nós possamos entregar nas mãos dele todos os nossos anseios, todos os nossos problemas e viveremos uma vida feliz. O que é que te incomoda hoje? Quais são as lutas que são desafiadoras no dia de hoje? O que é que você precisa fazer para se colocar completamente nas mãos do Senhor? Deixo com você, nesse instante também, uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 10, onde a Bíblia diz o seguinte: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Provérbios, capítulo 4, o verso 10. Quando nós ouvimos as palavras do Senhor, a nossa vida é abençoada, os nossos anos de vida são multiplicados, a mão do Eterno está sobre cada um de nós. Por isso que o meu convite a você nessa manhã é que possamos dar ouvido à palavra de Deus, e possamos ser praticantes da palavra do Senhor, e possamos permitir que o Espírito dele conduza a nossa vida. Se vivermos dessa forma, tenha certeza, viveremos uma vida feliz nessa terra e na eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 23, o versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Chegamos a um dos salmos mais conhecidos, ou o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Davi, na verdade, sabia muito bem quando ele estava falando a respeito do pastoreio, porque grande parte da sua vida Davi foi pastor de ovelhas. Mas quando ele cresce agora e que se torna rei de Israel, Davi sabia que precisava, e ele tinha desenvolvido um relacionamento tão sólido com o seu Deus, que ele entendia que a maneira pela qual Deus cuidava dele é como um pastor cuida das suas ovelhas. O Salmo 23 é conhecido como sendo a pérola dos Salmos. Agostinho falava que o Salmo 23 era o salmo cantado pelos mártires quando eles estavam sendo martirizados. O Salmo 23 tem uma mensagem atual para todas as pessoas em todas as épocas, no passado, no presente e no futuro. Todos nós precisamos de um pastor pessoal. Todos nós precisamos de alguém superior, grande como Deus, para ser o nosso supremo pastor, para que nos leve às águas tranquilas, pelos passos verdejantes, os momentos difíceis da nossa vida, quando nós precisamos de alguém na qualidade de um pastor que assuma a responsabilidade de pastorear nos momentos difíceis. Certamente as experiências de Davi vividas no seu dia a dia, cuidando das suas ovelhas, dando a sua própria vida para proteger o seu próprio rebanho, é a razão pela qual eu entendo que Davi conseguiu escrever o Salmo 23. Deus estava falando através dele, Deus movia os seus pensamentos para que ele pudesse colocar no papel o que de fato Deus estava fazendo por ele e faria por ele no futuro, quando se tornasse rei de Israel. Historicamente, nós sabemos que quem era o cordeiro dentro dessa história era o rei Davi. Mas nós sabemos que no decorrer do tempo, messianicamente, quem veio aqui a esse mundo morrer por mim e por você foi o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morte de cruz, para nos dar o direito da vida eterna. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio a esse mundo, mas viveu uma vida de dependência do seu Pai, do seu pastor. É a razão pela qual ele venceu e hoje nos atribui o direito da sua vitória para que vivamos eternamente. Na Bíblia nós encontramos com muita facilidade o nosso Deus sendo apresentado como sendo o supremo pastor. Isso nós nos deparamos lá no livro de Gênesis, capítulo 48, o versículo 15. Deus sempre se apresenta como sendo o nosso supremo pastor, que cuida das nossas necessidades, que nos leva às águas tranquilas, que está disposto a suprir aquilo que nós precisamos. Para que nós possamos entender essa figura de linguagem, é necessário voltar à cultura judeia, porque é lá onde o pastor se aproxima restritamente das suas ovelhas. Se uma das suas ovelhas não entrou dentro do aprisco, o pastor incansavelmente vai em busca da sua ovelha para que ela encontre abrigo, para que ela encontre segurança dentro do aprisco. Fora do aprisco, nenhuma ovelha está segura e o pastor é responsável para cuidar de todas elas. Uma ovelha que conhece o seu pastor, que é amado pelo seu pastor, nada ela sentirá falta.
É isso que o Salmo 23 nos afirma. Aqueles que se entregam nas mãos do seu Supremo Pastor, todas as suas necessidades serão supridas no Senhor. Mas é necessário confiar, é necessário crer, é necessário permitir ser pastoreado pelo Supremo Pastor. O pastor sempre encontrará um lugar agradável para que as suas ovelhas possam se alimentar. Não se refere à qualidade da grama, mas é um lugar novo, um lugar agradável, seguro, onde nenhuma das suas ovelhas correrá risco de ser assaltada. O bom pastor sempre busca lugares onde as suas ovelhas possam ter água suficiente para saciar a sua sede. Ele sabe do valor da água para a sobrevivência das suas ovelhas. Não é qualquer tipo de água, é uma água saudável, é uma água fresca que possa satisfazer as necessidades do seu rebanho. O nosso Deus sempre também nos levará a águas tranquilas. Embora passemos por momentos difíceis, mas é Ele que com o seu cajado nos leva, nos conduz para lugares tranquilos, onde nós possamos nos sentir seguros, amparados e protegidos pelo Senhor. As ovelhas têm medo de águas correntes, as ovelhas têm medo de águas tumultuadas. As ovelhas se sentem em paz em águas tranquilas, calmas, onde elas não se sintam ameaçadas. Somente as palavras de Deus irão refrigerar as nossas almas. Nenhuma outra palavra conseguirá descongestionar os problemas da nossa vida. Aqueles que recorrem a Deus, que abrem seu coração ao Senhor, terão a sua alma descongestionada dos problemas, das lutas e das dificuldades. Há quantas pessoas que nesse mundo tentam encontrar alívio para os seus problemas em soluções alternativas. Mas o nosso Deus, o nosso Supremo Pastor, tem nos convidado e falado: venham a mim. E aqueles que vão ao Senhor beberão água limpa e encontrarão alívio para os seus problemas. O Supremo Pastor sempre nos levará por veredas da sua justiça, por caminhos corretos. Nós sabemos que quando estamos seguindo por um caminho, para um objetivo, se nos perdemos no meio do caminho, quanta energia gastas em lugares onde não deveríamos depositar as nossas energias. Aqueles que estavam transitando pelo deserto, se perdessem o seu caminho, correriam risco até de perder por falta de água ou não ter alimento. Mas o nosso Supremo Pastor, ele nos conduz pelas veredas da justiça, por caminhos corretos e nos leva com segurança. Deus cuida de cada um dos seus filhos pelo amor do seu nome. E a expressão do caráter de Deus, Deus é bom porque Ele é assim, é o seu caráter, é a expressão da sua essência. A única coisa que o cristão precisa fazer na trajetória desse mundo é ter a certeza da presença de Deus ao seu lado. Ele não pode perder a fé, ele precisa manter a fé no braço do Onipotente, do seu Supremo Pastor. Se nesse mundo, passando por lutas e dificuldades, mas ele se manter seguro no seu pastor, ele irá alcançar a vitória, ele conseguirá estar seguro dentro do aprisco. Um pastor daquela época usava um bordão de 60 a 90 centímetros com o objetivo de pastorear o seu rebanho. Era encurvado com o intuito que quando uma ovelha caísse em algum lugar, num precipício, ele conseguiria puxar a sua ovelha. Mas na ponta do seu bordão também ele colocava um metal, porque se porventura aparecesse algum animal feroz, com a ponta do seu bordão ele afugentava. O bordão nas mãos do pastor é uma demonstração clara que ele está pronto em todo e qualquer momento para cuidar do seu rebanho. Ele não quer permitir que nenhuma das suas ovelhas pereçam, mas que todas as ovelhas estejam seguras dentro do aprisco. É o pastor que providencia segurança, alimento, proteção para todas as suas ovelhas. Mesmo que elas tenham tido um dia difícil, o pastor é responsável para que no decorrer da noite elas durmam tranquilas e seguras, protegidas pelo Supremo Pastor. O que mais um cristão poderia esperar do seu Supremo Pastor? Se nós confiamos, se nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, é tudo isso que nós recebemos. Nós não precisamos fazer nada, é pela fé, é crendo no braço do Senhor que nós iremos alcançar todas essas bênçãos. O nosso Deus é muito mais que um pastor, Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele é o Supremo Pastor imortal. É diante dos nossos inimigos é que Ele nos concede a vitória, é diante dos nossos problemas que Ele nos garante a solução de todos os nossos problemas.
O que nós temos que fazer é confiar no Senhor, é crer nele, esperar nele, e no tempo de Deus, Deus irá agir com providência. Quando nós vivemos dessa forma, a bênção de Deus irá nos perseguir por toda a nossa vida. Aonde nós estivermos, a mão do Senhor estará sobre cada um de nós. É apenas convidarmos e apenas permitirmos que o Supremo Pastor seja soberano sobre cada um de nós. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 23 do livro de Salmos, acredito que eu e você, a cada dia, precisamos estreitar o nosso relacionamento com o nosso Supremo Pastor. Nós não podemos apenas ficar na teoria do Salmo 23, mas nós precisamos a cada dia conhecer cada vez mais quem é o nosso Supremo Pastor. Davi conhecia pessoalmente o seu Supremo Pastor. Davi tinha um relacionamento muito próximo. E a razão que quando ele estava no vale da sombra da morte, ele tinha plena certeza que o seu Supremo Pastor estava ao seu lado para lhe proteger e lhe amparar. Quando vivemos momentos difíceis, será se nós temos a mesma segurança? Será se nós temos a mesma garantia? Quanto mais amigo nos tornarmos no nosso pastor, mais fé, mais segurança, mais paz, tranquilidade teremos quando passarmos pelos momentos difíceis da nossa vida. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, reconhecemos que tudo que temos e que somos pertence ao Senhor. Por favor, Senhor, conduza a nossa trajetória, é o nosso pedido e a nossa oração, e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.